Olá, sejam bem-vindos ao canal da Estúdio 3 Escola de Fotografia. Eu sou Andréia Bueno, professora, fotógrafa, e hoje nós vamos falar de um assunto que causa muita polêmica, que é uma boa foto. Como ter estilo pessoal, como usar a minha criatividade. O homem é um ser imagético por natureza. Nós vivemos cercados de imagens e cada uma exerce um papel na nossa vida. Desde aquelas fotografias que são memórias de família, passando pelas fotografias que nos vendem produtos, até aquelas que pretendem ser prova de um fato presumidamente acontecido. A fotografia é obrigatoriamente passado, ela fala do passado. São tantas as questões que envolvem a fotografia, mas uma delas parece causar uma certa perturbação, que é uma boa fotografia. Eu percebo na escola que os alunos necessitam de uma definição para que eles possam seguir um padrão. É o hábito de estar sempre seguindo um padrão pré-estabelecido. Esta não é uma pergunta de uma resposta só, mas de uma coisa nós temos certeza. Uma boa fotografia não depende exclusivamente do domínio da técnica e do uso de um equipamento de ponta. É óbvio que um equipamento de ponta vai facilitar a concretização das suas ideias, mas não vai ser um fator determinante. Uma boa fotografia também não depende apenas de uma boa construção estética e de uma boa pós-produção. A boa fotografia precisa emocionar, criar uma conexão com o espectador. De nada adianta fazer uma boa composição, fazer uma foto nítida, com lindas cores, uma luz bacana, bem enquadrada, se ela é vazia. Os espectadores, as pessoas, vão olhar, vão admirar, mas ela pode ser esquecida, porque ela não emociona. Fotografia é linguagem, é comunicação, e isso pressupõe conteúdo. O homem é um ser social. Ele gosta de se relacionar, de criar conexões, de se comunicar. Ele gosta de ouvir e contar histórias. Basta que nós nos lembremos das nossas diversões. Por exemplo, ler, ir ao cinema, assistir uma novela. Tudo isso está relacionado com as histórias que nós escutamos. Uma boa fotografia ou um conjunto de fotografias deve ter uma narrativa, deve contar uma história. E como contar uma história através da fotografia? O processo começa com autoconhecimento. O fotógrafo precisa se perguntar: que assuntos me interessam? Por que esses assuntos me interessam? De que maneira eu quero abordar esses assuntos? De uma forma objetiva ou subjetiva? Respondidas essas perguntas, é hora de partir para o trabalho fotográfico propriamente dito. E a primeira etapa desse trabalho é a pesquisa a respeito do tema que nós vamos abordar. É preciso conhecer os aspectos que envolvem aquele assunto. Isso vale tanto para a fotografia autoral, que é aquela que o fotógrafo faz para expressar suas ideias, suas emoções, seus sentimentos, quanto para a fotografia comercial. Vamos exemplificar.
Numa fotografia autoral, vamos supor que nós vamos trabalhar com uma comunidade de uma etnia cigana. Para que eu realize um projeto que seja representativo daquela comunidade, antes eu preciso conhecer as origens daquele povo, a história, os hábitos, os rituais. Só assim eu vou conseguir selecionar imagens que representem aquele tema. A fotografia comercial de casamentos, por exemplo. É preciso conhecer os rituais de cada religião, e, em especial, cada casal individualmente. Dessa forma, eu consigo criar uma sequência de imagens, uma narrativa que seja fiel e significativa para aquele evento. E durante o processo de pesquisa, que é feito inclusive através de leituras, entrevistas e anotações, nós vamos criando imagens mentais, que são as próprias fotografias. E o que faz com que uma fotografia aumente o seu valor? Basicamente, sua singularidade, que vem do estilo próprio de cada fotógrafo. É fundamental que cada fotógrafo desenvolva o seu próprio olhar fotográfico. Ele pode vir da sua preferência em relação a temas, pode vir em relação a preto e branco ou cores, pode vir em relação às objetivas que você costuma usar, em relação a enquadramentos, enfim, aos poucos o fotógrafo vai descobrindo as suas próprias preferências e construindo o seu estilo. E o que vem a ser estilo? É a sua própria linguagem visual, que é construída através da sua personalidade, do seu repertório e da sua criatividade. Com esses três elementos, você vai criar uma sintaxe da sua própria linguagem visual e o seu estilo vai se concretizando com o tempo. E neste momento, a grande maioria dos fotógrafos, dos alunos, afirma categoricamente que não consegue criar e que não tem criatividade. Eu discordo. Não se trata de criar algo absolutamente novo. Isso é praticamente impossível. Mas de se expressar usando sua própria linguagem, o seu próprio estilo. E cada um tem o seu, mesmo que a gente não consiga reconhecer num primeiro momento. De onde vem essa crença limitante que nos impede de exercitar a nossa criatividade? Das experiências com os padrões de comportamento que nos moldam a vida inteira. Nossos pais estão sempre procurando nos adequar aos padrões aceitos pela sociedade. E eles, por sua vez, também foram educados assim. Não é por mal, é por hábito. A escola onde nós somos educados é uma escola limitadora. É um modelo que foi criado na época da Revolução Industrial com o objetivo de padronizar indivíduos para realizar tarefas repetitivas. Nesse modelo, o bom aluno é aquele que vai responder o que o professor espera como resposta. O processo de adequação desse modelo se dá através de críticas e punições a comportamentos que normalmente escapam dos padrões. Isso acontece quando o homem se põe a pensar, a questionar. Carregamos, então, o medo das críticas e das punições, o que faz com que as pessoas acabem repetindo, copiando aquilo que já vem sendo feito. Numa estrutura como essa, o protagonismo, a individualidade de cada um acaba sendo adormecida, mas nunca dizimada, porque faz parte da própria alma.
Esse é um modelo ultrapassado, obsoleto, que vem sendo substituído por outros, onde as habilidades de cada indivíduo fazem parte do centro do processo. No caso da fotografia, o medo de críticas, a necessidade de aprovação e o medo de se arriscar acaba levando o fotógrafo a repetir, a copiar aquilo que ele vê todos os dias nas redes sociais, o que transforma sua produção num trabalho mediano. Então, se você quer desenvolver um estilo próprio e resgatar a sua criatividade, desde que ela venha à tona, sem medo de críticas, fotografe, exercite-se, mas dê tempo ao tempo. Respeite o seu tempo de aprendizagem. Ninguém se torna um grande fotógrafo da noite para o dia. Amplie seu repertório. Seja curioso e olhe para tudo com um olhar mais demorado, mais observador. Lembre-se que se você não sair da caixinha, tiver a mesma experiência que todos os outros, você não vai ser capaz de criar nada de novo. Lembre-se também do mito da caverna de Platão. Busque por boas referências na fotografia. A maioria delas está fora das redes sociais. Identifique no trabalho dos fotógrafos que você admira quais são os traços que você mais gosta e siga experimentando. Acredite na sua capacidade. Não se sabote e esqueça o medo. Criatividade não está relacionada só com arte. Ela é uma ferramenta para a solução da maior parte dos problemas. E ela não é dom, é um processo. E se você quiser fazer boas fotos, transforme-se num contador de histórias. Estude, pesquisa, mas faça. Concretize os seus projetos. Siga os seus sonhos. Você pode, com certeza. Um abraço. Até mais.